Mundo marcial verdadeiro. Capítulo 561. Situação no mundo Tianyuan. Para Zhou, a entidade que poderia facilmente atirar no dragão do mar de 8 membros até a morte estava muito além de sua imaginação. Não havia intenção de fugir na frente dele. Os discípulos da seita ascendente branco atrás dele também não tinham esperança de uma fuga milagrosa. Era inútil, mesmo se eles se separassem e fugissem. Percebendo isso, Zhou de repente teve uma ideia e decidiu tomar a iniciativa e conhecer Yi Yun e Lin Xintong. Visto que figuras tão importantes quer conhecê-lo, como ele pode deixá-los vir sozinhos? Naturalmente, em vez disso, ele tomará a iniciativa e dará um passo à frente para deixar uma impressão favorável. Talvez eles o poupem. Ainda assim, um tesouro repentino pode não ser valioso para figuras tão importantes e elas não podem silenciá-las por causa disso. Para aqueles de vocês aqui, não deveriam se apressar e me seguir. Zhou disse aos discípulos da seita ascendente branco, cujos rostos ficaram pálidos de choque. Esses jovens estavam maravilhados com seus corações. Eles não podiam mais considerar seus medos, eles morderam os lábios e seguiram Zhou. Percebendo que o grupo havia tomado a iniciativa de se aproximar, Yi Yun diminuiu o passo. Saudações, dois idosos! Zhou curvou-se em saudação ao mais jovem. O homem na frente dele parecia comum, mas a garota em seu vestido turquesa e cabelos esvoaçantes escondeu suas feições com um véu. Apenas alguns olhos lacrimejantes podiam ser vistos. Ela tinha hábitos de fada que faziam as pessoas sentirem vergonha de sua própria aparência desajeitada. Ele não sabia que tipo de personalidade Yi Yun e Lin Xintong eram. No mundo dos guerreiros havia pessoas cuja idade não podia ser adivinhada. Esses dois podem ter parecido jovens, mas podem ter sido especialistas reclusos, idosos. Yi Yun esfregou o queixo e estranhou uma expressão apareceu em seu rosto. Já se passaram cerca de 6 meses desde que Yi Yun e Lin Xintong entraram no 6º nível da Torre do Advento Divino. Assim, Yi Yun permaneceu no reino místico por quase 7 anos. Ele tinha agora 23 anos. Antes de entrar no reino místico, ele era frequentemente referido como namorado ou júnior. Agora que ele estava sendo chamado de ancião, parecia estranho para ele. No entanto, ele não corrigiu Zhou, mas perguntou: quem são vocês? Estou respondendo à pergunta do idoso, este homem humilde da seita elevada branca. Esta é uma viagem ao mar para que os membros mais jovens da minha seita possam ganhar alguma experiência de combate. Zhou respondeu imediatamente. Ele não esperava que a seita flutuante branca tivesse qualquer efeito dissuasor. Mesmo o chefe da seita ascendente branca não era páreo para o casal à sua frente. A seita ascendente branca. Naturalmente, Yi Yun não conhecia uma seita tão pequena, havia tantas seitas pequenas e clãs familiares no mundo de Tianyuan quanto grãos de areia na praia. Além disso, a área em que eles estavam agora era um lugar muito remoto. Ok, você não precisa ficar nervoso. Yi Yun deu uma risadinha ao ver a testa de Zhou coberta de suor. Nós dois somos um par de Dao que estávamos isolados nas profundezas do mar intransponível. Não saímos do nosso isolamento por muitos anos, mas de repente, tínhamos a intenção de voltar ao mundo para viajar pelo mundo de Tianyuan e buscar oportunidades para nossa descoberta. Somos marido e mulher, e não temos nenhuma ideia sobre o mundo Tianyuan de hoje, então me diga qual é a situação com o mundo Tianyuan agora. Yi Yun aproveitou o mal-entendido de Zhou e declarou que ele era um cultivador de longe. Havia um grande número dessas pessoas nas águas ao redor do mundo Tianyuan. Eles geralmente ocupavam uma ilha espiritual e começavam o cultivo recluso, ignorando o mundo. Este tipo de pessoa pode ter níveis de cultivo altos e baixos. Todo mundo tinha esse palpite, então era melhor usá-lo para identificar pessoas com origens desconhecidas, como Yi Yun e Lin Xintong.
Enquanto falava, Yi-Yun queria provar suas palavras. Ele olhou para o cadáver do dragão do mar de 8 membros que ele havia acabado de matar. Com seu pensamento, ele descuidadamente formou um selo. O dragão do mar de 8 membros já estava flutuando na superfície do mar. Seu corpo enorme era como uma pequena montanha. A metade superior estava queimada e a metade inferior era vermelho sangue. O selo de Yi-Yun que ele moldou descuidadamente fez o enorme corpo tremer. Um raio de luz saiu da testa do dragão do mar de 8 membros e atingiu a mão de Yi-Yun. Este raio de luz tomou forma nas mãos de Yi-Yun. Parecia um pequeno polvo, era o selo da besta do dragão do mar de 8 membros. Yi-Yun cultivou o totem das 10.000 bestas. O selo da besta do dragão do mar de 8 membros poderia tê-lo ajudado um pouco a moldar seu totem externo, então não havia mal nenhum em formar um. Sobre o qual ele nada sabia, Zhou se tornou ainda mais humilde. Ele também acreditou nas palavras de Yi-Yun. Ele finalmente percebeu que as flutuações nas leis do espaço eram provavelmente devido aos dois atravessarem o espaço longe do mar nebuloso das fadas. Os guerreiros que conseguiam entender algumas das leis espaciais e realizar o teletransporte espacial eram, por razões óbvias, fortes. Portanto, a situação é estável. E estável. Ouvindo isso, Yi-Yun secretamente deu um suspiro de alívio. Ele temia que o mundo Tianyuan já tivesse entrado em guerra. Por exemplo, o aparecimento da lua de sangue provavelmente resultaria em uma grande perda de vidas. Sim, especialmente sob a liderança da Aliança de Combate. Anteriormente, a Aliança de Combate escondia suas capacidades e elas não apareciam muito, mas nos últimos anos, a Aliança de Combate resolveu vários problemas enormes. Primeiro, eles organizaram uma cerimônia do chá de artes marciais para todo o mundo Tianyuan. Todos os especialistas humanos foram recompensados. Em seguida, eles organizaram várias expedições a áreas místicas. Essas facções que participaram deles se beneficiaram imensamente. Isso deixou as pessoas verdes de inveja. Ao dizer isso, Zhou sentiu um leve pesar. Sua Witch Soaring Sect naturalmente não tinha o direito de participar de uma expedição a uma área mística desse calibre. Aliança de Combate, Yi-Yun percebeu esta notícia, mas ele não tinha muitas suspeitas. Sim, a Aliança de Combate tem vários tesouros, especialmente pílulas que podem ser dadas a alguns indivíduos poderosos que prolongarão suas vidas. Isso fez com que muitas figuras lendárias de grandes facções o seguissem em massa. Zhou estalou a língua, eram pílulas que prolongavam a vida. Pessoas idosas que estavam em um nível extremamente alto de cultivo, mas estavam perto do fim de sua vida, fariam qualquer coisa por essa pílula. Pílulas para longa vida. Yi-Yun hesitou um pouco, não foi fácil para especialistas no nível do mundo Imperial Rei Tianyuan, em seu nível de progresso civilizatório, criar pílulas de prolongamento da vida. Pelo menos o clã da família Shen Tu e a família Lin não tinham essa habilidade, a menos que encontrassem um tesouro inestimável. A julgar por as palavras homens, parecia que a Aliança de Combate poderia produzir tais pílulas em massa. Isso parecia incomum, a menos que eles tivessem um elixir da melhoria do legado que ultrapassou em muito o nível do mundo de Tianyuan. Se fosse esse o caso, as origens da Aliança de Combate eram intrigantes. Além disso, com o iminente aparecimento da Lua de Sangue nos próximos anos, para a Aliança de Combate aumentar repentinamente suas atividades, tornou possível que os dois grupos estivessem intimamente relacionados. No entanto, a Lua de Sangue também era uma organização da raça humana. Yi-Yun e Lin Xintong se olharam nos olhos. Lin Xintong acenou com a cabeça ligeiramente. Ficou claro que os dois já suspeitavam. Capítulo 562 Sangue de Destruição. Xintong, em sua opinião, poderia haver uma pílula barata, mas capaz de prolongar vidas. Yi-Yun Lin Xintong perguntou. Pílulas de extensão de vida eram extremamente importantes.
Com as pílulas Long Leaf, a aliança de combate tem uma palavra a dizer no mundo de Tian Yuan. Ele pode comandar várias das grandes facções do mundo Tian Yuan e poucos serão capazes de discutir com eles. Lin Xintong ponderou sobre este momento e então transmitiu sua voz. Eu nunca conheci tal pílula antes, a menos que fosse os 12 céus empíreos. Os reis empíreos do mundo Tian Yuan não eram nada. Se algumas pílulas são capazes de prolongar a vida de um guerreiro ao custo de reduzir seu progresso nas artes marciais ou estimular o potencial de um guerreiro de baixo nível, isso não seria surpresa. Nos 12 céus empíricos, muito poucas pessoas usariam tais pílulas de prolongamento da vida. No entanto, no mundo Tian Yuan, os antigos guerreiros não se importavam com essas coisas. Seu progresso nas artes marciais geralmente chegava ao fim. Yi Yun assentiu levemente após ouvir o debriefing de Lin Xintong. Com comprimidos Long Leaf por outro lado, junto com a organização de uma cerimônia do chá de artes marciais e liderando muitas grandes facções para explorar os reinos místicos, a aliança marcial acumulou poder de maneira constante. Isso não era uma boa notícia. Yi Yun olhou para Zhou e perguntou: há algum outro evento importante? Por exemplo, a raça do deserto, você ouviu falar de algum comportamento anormal deles? A raça do deserto e a raça humana eram inimigas juradas até que o Lorde Azul Yang chegou ao mundo de Tian Yuan. Mais tarde, quando a raça do deserto lutou contra a lua de sangue, eles correram para o mundo de Tian Yuan, fazendo com que o sangue fluísse como um rio. Lorde Azuri Yang deveria entregar a missão de guardar o abismo divino para a raça do deserto. Eles teriam evitado o surgimento de um antigo demônio maligno enterrado nas profundezas do abismo do sepultamento divino. No entanto, milhões de anos depois, era difícil dizer se esta missão da raça do deserto resistiria ao teste do tempo. E mesmo que eles seguissem suas instruções, não havia otimismo sobre quantos membros da raça do deserto poderiam jogar na caixa. Corrida no deserto, esses selvagens não estavam ociosos. Suas ações nos últimos anos não foram insignificantes. Talvez eles logo invadam o mundo de Tian Yuan, no entanto, isso não importa. Sob a liderança da aliança de combate, será bom se esses selvagens não vierem. Mas se isso acontecer, eles nunca voltarão para o lugar de onde vieram. Quando Zhou mencionou a raça do deserto, Zhou ficou excitado. Obviamente, o ódio da raça humana pela raça do deserto está profundamente enraizado. Yi Yun suspirou. Ele sabia que isso era algo inevitável. Ignorando o fato de que a raça do deserto e a raça humana não compartilhavam relações amigáveis, especialmente depois de milhões de anos, fatos históricos foram destruídos. Com a lua de sangue governando gradualmente a raça humana, a história não seria inventada pelo povo da lua de sangue. Isso fez Yi Yun entender por que havia tão poucos registros sobre o antigo Grande Imperatriz após seu desaparecimento. Essa também era a razão pela qual Lin Xintong não sabia como a antiga Grande Imperatriz conectava seus meridianos congenitamente dilacerados. Este caso absurdo provou que ela certamente era uma grande imperatriz incomparável com poderes incompreensíveis. Somente depois que o clã da família Shen Tu descobriu o oculto área mística da Grande Imperatriz, um pequeno número de pessoas aprendeu mais sobre a antiga Grande Imperatriz. Neste momento, a lua de sangue escondida não podia mais se esconder. Eles recorreram a despachar as misteriosas personalidades da organização para conspirar contra a Torre do Advento Divino. Até o olho da destruição que dormia no abismo do sepultamento divino ficou alarmado por causa disso. Aparentemente, os registros históricos são relativamente à antiga Grande Imperatriz foi deliberadamente apagada pela lua de sangue. E ninguém sabia sobre a grande guerra que ocorreu há dezenas de milhões de anos. Quanto a Lorde Azuri Yang, ele se derreteu no Rio do Tempo. Era impossível encontrá-lo até mesmo nos registros históricos das seitas.
Dezenas de milhões de anos atrás, a história era muito mais detalhada e a civilização das artes marciais era ainda mais notável. Mas depois da Guerra Apocalíptica, ninguém sabia quantos legados de artes marciais foram destruídos. Com a manipulação deliberada da lua de sangue, este foi o resultado do enfraquecimento lento das artes marciais da civilização. Yi Yun descobriu todos os tipos de coisas. Muitas de suas perguntas foram respondidas. Você sabe se alguma das principais facções do mundo Tianyuan sofreu recentemente? Yi Yun, é claro, pediu isso para esclarecer a situação com a família Lin. As pupilas de Lin Xintong se estreitaram e ela inconscientemente cerrou os dedos. Embora a família de Lin não tenha deixado boas lembranças dos primeiros anos de Lin Xintong, eles não queriam que sua família suportasse a tragédia. Não, Zhou balançou a cabeça. Os últimos anos foram muito calmos no mundo de Tianyuan. Nenhuma grande facção fez ações anormais, mas e quanto ao futuro, é difícil dizer o que acontecerá. Porque as sobrancelhas de Yi Yun se contraíram imediatamente depois que ele deu um suspiro de alívio. Isso, eu ouvi algo, Zhou baixou a voz. Senhor, você pode não saber. Mas eu ouvi isso vários anos atrás. Várias das maiores facções do mundo Tianyuan uniram forças para explorar o abismo do sepultamento divino. Próximo ao Divine Burial Abyss havia uma incrível área mística. Ouvi dizer que esta é a tumba da incomparável grande imperatriz, mas depois de um tempo de pesquisa, adivinha o que aconteceu. Intriga Yi Yun, segundo rumores, um olho gigante apareceu no Sepultura Divina Abismo. Ele ocupou completamente o abismo do sepultamento divino. Quando os reis empíricos olharam para ele, eles sentiram seu mar de almas desmoronando. Isso não é pouca coisa. As pessoas do mundo Tianyuan deram a este olho o nome de o Olho da Destruição. Mais tarde, esse negócio não acabou nos anos seguintes. A tempestade em torno do abismo do sepultamento divino tornou-se ainda mais terrível. Ninguém se atreveu a se aproximar dela. Mesmo os fundadores desses grandes clãs familiares também não podiam fazer isso. Então algo voou do abismo divino enterrado. As palavras de Zhou deixaram os corações de Yi Yun e Lin Xintong tensos. O que voou do abismo do enterro divino? Eu também não sei os detalhes. Ouvi dizer que estava cheio de intenções assassinas, mas era um assunto que trazia muitas oportunidades. Algumas pessoas disseram que era sangue fluindo do olho da destruição. O sangue! Yi Yun ficou pasmo. O antigo demônio do mal estava sangrando. Quem sabe, ouvi dizer que quando o olho da destruição apareceu, um pagode gigante desabou sobre ele, danificando o olho da destruição. Se o olho da destruição estivesse gravemente danificado, não seria surpreendente que ele sangre. As palavras de Zhou fizeram a expressão de Yi Yun desfalecer, falando logicamente. Os preparativos de contingência deixados pela antiga Grande Imperatriz e pelo Lorde Azuri Yang na Torre do Advento Divino não poderiam ter ferido o misterioso demônio do mal. Não importa o quão poderosos eles fossem. No entanto, Yi Yun não tinha certeza de quão graves foram os ferimentos infligidos no olho da destruição pelo Lorde Azuri Yang e a antiga Grande Imperatriz depois que eles se sacrificaram milhões de anos atrás nesta enorme batalha. Claro, agora o olho da destruição estava extremamente fraco, caso contrário, teria quebrado a feitiçaria. Não teria sido jogado para trás pela força final deixada pela antiga Grande Imperatriz e Azuri Lord Zhan. O que significava esse sangramento do olho da destruição? Vendo que Yi Yun está interessado neste assunto, Zhou acrescentou, Senhor, você pode não saber, mas o sangue da destruição não é um assunto insignificante. Rumores dizem que o olho da destruição já se tornou um deus. Com isso em mente, quem não gostaria do sangue de Deus? No entanto, 2 porções do sangue da destruição já haviam caído nas mãos da aliança combatente, então não facção se atreveu a competir por eles.
No entanto, o líder da aliança de combate disse que o sangue da destruição pode reaparecer, mas sua aliança de combate não o reclamará mais para prevenir indignação pública. Neste caso, ninguém sabe quantas grandes facções estarão envolvidas nisso. Isso poderia causar um grande derramamento de sangue no mundo Tianyuan. Capítulo 563 Complicado. A aliança de combate tem os dois primeiros Blood of Destruction, mas agora eles anunciaram que não lutarão mais por eles. Yi Yun se perguntou quando ouviu as palavras de Zhou. Se a aliança de combate estava realmente ligada à lua de sangue, ou se a aliança de combate estava sob o controle da lua de sangue, então por que a aliança de combate permite que o sangue da destruição entre no mundo? Tianyuan também anunciou que eles não lutariam mais por ela. Isso só pode ser explicado pelo fato de que ele estava errado e a aliança de combate não tem nada a ver com a lua vermelha. No entanto, como você pode explicar as pílulas longa-vida, Yi Yun, acho que há algum tipo de conspiração aqui. Que Yi Yun assentiu. Retornando ao mundo de Tianyuan, eles enfrentaram o inimigo com uma força incompreensível. Havia apenas 2 deles e sua força não estava totalmente amadurecida, então eles só podem contar com o fato de que seus inimigos estavam a céu aberto, enquanto eles próprios se escondiam nas sombras. Você pode ir, depois de aprender tudo o que precisava, e Yun acenou com a mão para indicar que Zhou poderia ir. Zhou se sentiu aliviado e disse apressadamente, sim, senhor. Certifique-se de que a notícia de sua chegada não se espalhe. Vamos desaparecer imediatamente. Quando Zhou disse isso, ele conjurou um objeto voador e voou com os alunos da seita ascendente branca. Somente depois de voar a mais de 50 quilômetros, eles deram um longo suspiro de alívio. Muitos dos covardes já estavam cobertos de suor frio. A pressão que sentiram ao conhecer Yi Yun e Lin Xintong era muito grande. Esses dois fizeram muitas perguntas detalhadas. Talvez eles também estejam planejando lutar pelo sangue da destruição. O aluno perguntou curioso. Zhou hesitou antes de dizer, planejar ou não é algo que deva preocupar as pessoas em nosso nível. O que aconteceu hoje deve permanecer em segredo. Entendeu? Sim, responderam os alunos da Witch Soaring Sect. Personalidades incomparáveis como Yi Yun e Lin Xintong foram um bom incentivo para eles. Somente com tal poder alguém poderia aprender o que é uma vida livre. Montanhas do espírito de Jade, a sede de a família Lin. A entrada para a família Lin era coberta por florestas de bambu separadas. Olhando de cima, os edifícios podiam ser vistos à distância. Quando o vento soprava, a floresta de bambu produz um som emocionante e farfalhante. A distância entre o Misty Seafeu e a família Lin era de dezenas de milhões de quilômetros, mas depois que seu nível de cultivo aumentou, essa distância não era nada para Yi Yun e Lin Xintong. Com a notícia de que o mundo de Tianyuan estava em paz, a preocupação de Lin Xintong com a família Lin diminuiu. No entanto, ela ainda queria ter certeza por si mesma a fim de compreender a real situação da família Lin. Agora, depois de 7 anos e com sua aparência completamente mudada, eles só precisam ter um pouco de cuidado para não revelar suas identidades. Yi Yun e Lin Xintong se esconderam na floresta de bambu e examinaram os terrenos da família Lin. Os olhos de Lin Xintong irradiavam saudade enquanto ela olhava para os prédios da família e os picos das montanhas, e começou a se lembrar o passado dela. Ela suspirou levemente, dizendo, eu me pergunto como a matriarca está. Nos últimos anos, a família Lin deve ter sofrido muita pressão. Na verdade, estávamos seguros cultivando na área mística da grande imperatriz, mas a família Lin pode ter passado por muito. Sim, mas a força da família Lin não deve ser subestimada. Qualquer facção que quiser derrubar a família Lin pagará um preço não trivial. Ninguém fará nada se souber que não se beneficiará.
Yi Yun sabia que, enquanto as pessoas pensassem que ele e Lin Xintong estivessem no reino místico, a família de Lin estaria segura. Yi Yun e Lin Xintong voaram se escondendo por várias regiões ao redor da família Lin. Naquele momento, não muito longe deles, houve uma explosão repentina de hesitação de Yuan Qi. Yi Yun e Lin Xintong pararam. No instante seguinte, suas figuras desapareceram na densa selva. Vários jovens estudantes com os uniformes da família Lin pousaram a uma curta distância deles. Essas pessoas provavelmente voltaram de uma expedição de treinamento. Eles pareciam cansados da viagem. O jovem baixinho jurou destemidamente: que azar! Os bastardos do clã da família Shen Tu perderam uma geração de jovens gênios, mas eles se juntaram ao treinamento no Monte Jishou. Eles estão tentando dificultar nossa vida de alguma forma. Se não tivéssemos sido cuidadosos o suficiente, eles poderiam até nos atacar se tivessem a chance. Uma jovem que parecia mais assustadora respondeu: não há outra maneira. O clã da família Shen Tu deve ter uma sorte de merda para conseguir o apoio da aliança marcial. Agora só podemos ser pacientes e não entrar em conflito com outras facções. A irmã mais velha King está certa, disseram os outros jovens. Este grupo de jovens estudantes da família Lin incluía Lin King e 6 outros meninos e meninas. Guerreiros precisam superar as adversidades do mundo, condições para crescer. Batalha e caça de feras do deserto eram uma obrigação. No entanto, desde a expedição da grande imperatriz ao reino místico há 7 anos, os discípulos da família Lin tiveram que ter cuidado cada vez que saíram para treinar, porque a família Lin tinha muitos inimigos. E o mais surpreendente foi que o clã da família Shen Tu, que tinha o maior rancor contra a família Lin, era classificado pelos escalões superiores da aliança marcial. Eles receberam muitos recursos, incluindo várias pílulas longa-vida. Isso não apenas permitiu que o clã da família Shen Tu recuperasse lentamente seu poder, mas também lhes deu poder e prestígio entre várias facções principais. Ao ouvir a conversa entre os alunos da família Lin, Lin Xintong franziu a testa. Embora a família Lin tenha anunciado que ela não estava mais associada a Lin Xintong e Yi Yun, isso não significava quase nada. Todos sabiam que essa era a forma de autopreservação da família Lin. As grandes perdas que sofreram no reino místico da grande imperatriz ainda eram atribuídas à família Lin. Yi Yun e Lin Xintong seguiram esses discípulos da família Lin e rapidamente chegaram à entrada de a montanha da família Lin. Normalmente, os alunos da família Lin guardavam a entrada da montanha. No entanto, havia outro grupo de pessoas aqui. Quando Lin King e os outros chegaram à entrada, várias pessoas apareceram na frente deles, bloqueando o caminho. Lin King franziu a testa e parou em desgosto. É você de novo, Lin King disse friamente, suprimindo sua raiva. Um homem vestido como um garoto de 30 anos deu um passo à frente. Ele segurou o leque em sua mão e riu. Isso mesmo, tá, King nós nos encontramos novamente. Não há nada que eu possa fazer sobre isso, estou em uma missão da Aliança de Combate, então tenho que fazer isso. Estou tão ocupado que não tenho tempo para cultivar. Essa pessoa com jeito de estudante se chamava Gongsun Yang. Ele era um membro da seita do Fogo Li e irmão mais velho de Gongsun Ong. Embora Gongsun Yang reclamasse das ordens da aliança marcial, não faltou orgulho em seus palavras. Nos últimos anos, a aliança de combate tem recebido cada vez mais força motriz e os recursos que distribui aumentaram. Se alguém pudesse se juntar à aliança marcial e ocupar um lugar lá e obter o reconhecimento dos principais, o futuro caminho de cultivo dessa pessoa seria tranquilo. Lin King riu friamente, claramente não pretendendo nada dizer a essa pessoa. Ok, queridos, de acordo com as regras, devo perguntar para onde vocês estão indo e, claro, verificar seus anéis interdimensionais, bem como suas bolsas, disse Gongsun Yang com um sorriso.
Ele parecia estar falando de uma maneira muito amigável. Verificar nossos anéis interdimensionais, assim como nossas bolsas. Gongsun Yang, não vá tão longe. Quando estávamos saindo, você nos parou e nos fez todo tipo de perguntas. Agora você está tentando morder mais do que pode engolir. O jovem que estava sofrendo com a injustiça ficou mais uma vez irritado com as palavras de Gongsun Yang. Ele parou e gritou isso. Gongsun Yang, afinal você está no território da família Lin, não vá tão longe. Outra garota também ficou furiosa. Com o passar dos anos, as coisas ficaram mais difíceis para a família Lin. Do que você está falando? O território da família Lin não fica logo depois dessa entrada na montanha. Você ainda não entrou, então como pode considerá-lo território de Lin? Eu, Gongsun Yang, estou aqui para fazer uma busca, respeitando a família Lin. Além disso, estou apenas fazendo uma inspeção de rotina. Esta é uma ordem da aliança de combate. Senhorita Qin, eu também me importo com você. Você deve saber que na área mística da Grande Imperatriz, várias facções estão procurando Yi Yun na esperança de vingar os alunos caídos de seus clãs familiares. Também estou preocupado que, quando você deixar o território da família Lin, entre em contato com Yi Yun de alguma forma. Se este for o caso, então você deve ser punido no futuro. Gongsun Yang mais uma vez saudou a aliança marcial. Suas palavras tiraram proveito da situação. A aliança de combate instilou o medo nas pessoas. Além dos tesouros que estavam sob o controle da aliança de combate, ou as pílulas de longa vida que muitas figuras lendárias de grandes clãs familiares desejavam, a força da aliança de combate sozinha era extraordinária. Vários anos atrás, durante a cerimônia do chá de batalha, discípulos e personalidades lendárias, sob a bandeira da aliança marcial, exibiram suas proezas subjugando a multidão. Depois disso, muitas facções decidiram não ficar mais com raiva. A força do líder da aliança de combate era definitivamente incomparável naquela época. A aliança de combate poderia subjugar outros com sua força. Quando Lin Qing ouviu sobre a menção da aliança de combate, ela riu friamente. Aliança de combate, não pense que sou ignorante. Existem várias seitas, junto com o clã da família Shen Tu, que estão semeando a discórdia nos escalões superiores da aliança marcial, misturando preto com branco e enganando os anciões da aliança marcial. Portanto, inventar restrições e cuidar de nossa família Lin permitirá que vocês, pessoas desprezíveis, experimentem a grandeza. A raiva de Lin Qing ecoou nas montanhas. Yi Yun e Lin Xintong permaneceram em silêncio. Provavelmente não o clã da família Shen Tu e várias seitas infelizes que sofreram na área mística da Grande Imperatriz atiçaram o fogo. A própria aliança marcial tinha como alvo a família Lin. Eles simplesmente usaram o clã da família Shen Tu como cobertura. Em tal situação, a família Lin só pode se render e fazer as concessões necessárias. Até que cruzem a linha da família Lin, a família Lin não entrará em conflito com tantas facções grandes. A aliança de combate é poderosa e aos poucos invadiu as mentes das pessoas. Até mesmo os discípulos da família Lin, que enfrentam esses obstáculos artificiais, pensam que os anciões da aliança marcial estão enganados. Na verdade, a aliança de combate é a facção que está mais focada no legado do reino místico da Grande Imperatriz. Se nossa localização for descoberta, as consequências serão incríveis. Yi Yun transmitiu sua voz pelo Yuan-Qi. Se a aliança de combate estava sob o controle da Lua de Sangue, ou mesmo parte da Lua de Sangue, então eles odiavam naturalmente a antiga Grande Imperatriz e o Lorde Azuri Yang. Sem dúvida, eles serão procurados para matar, pois são seus herdeiros. Capítulo 564 Humilhação. Yi Yun, o que devemos fazer agora? Lin Xintong não conseguiu ter nenhuma ideia boa porque o inimigo era muito forte. Yi Yun estremeceu ligeiramente quando disse:
Neste momento, a lua de sangue nos colocou no topo de sua lista de mortes. No entanto, com o livro de transferência de estrela da mudança celestial, não será tão fácil para eles nos encontrarem. Para começar, devemos levar nosso tempo antes de tomar uma decisão. Devemos começar a estudar o sangue da destruição. O súbito aparecimento do sangue da destruição lançou uma sombra negra sobre a mente de Yi-Yun. A aliança marcial não podia permitir que nada que fosse considerado sangue dos deuses entrasse no mundo de Tianyuan. Enquanto Yi-Yun e Lin Xintong estavam se comunicando em Yuanqi, Lin Qing e os demais se curvaram em frente à entrada da montanha para a família Lin. Como você não se curvou às circunstâncias, os anciãos da família Lin aconselharam seus discípulos a fazer isso. Eles tiveram que resistir o máximo possível. Agora a família Lin tocou várias facções principais e se tornou um alvo para a aliança de combate. Os discípulos da família Lin que viajaram pelo mundo Tianyuan foram muito atenciosos. Até mesmo a queda de uma folha de uma árvore os fazia temer por suas próprias vidas. Meu anel interdimensional está aqui. Eu te aviso, Gongsun Yang, o tempo e a situação são fluidos. Tente não cruzar a linha, quem sabe o que vai acontecer no futuro. Lin Qing não teve escolha a não ser entregar o anel para ele. Já que a irmã mais velha fez isso, os demais alunos tiveram que passar seus anéis, mesmo que não quisessem. Senhorita Qinger, o que você está dizendo não é correto. Gongsun Yang acenou lentamente com seu leque e continuou a sorrir como um estudante. Senhorita Qinger, estou apenas servindo a aliança marcial. Esta é apenas uma verificação de rotina. Porque você faz tudo parecer como se eu o forçasse, estou fazendo isso para o seu benefício. Agora Yi-Yun e Lin Xintong são os principais alvos da aliança marcial, então é melhor se astar. Qinger definitivamente se separar deles. Enquanto Gongsun Yang falava, ele começou vasculhando o anel interdimensional Qing de Lin. Ele deliberadamente desacelerou seus movimentos. Ele até tirou objetos do ringue um por um. Havia pílulas, relíquias, manuais de técnicas de cultivo, armas e conjuntos de discos. Essas coisas não eram valiosas, mas Lin Qing corou. Ela se sentiu humilhada. Mais tarde, Gongsun Yang começou a puxar roupas femininas como saias, túnicas e coletes do anel interdimensional de Lin Qing. Muitos dos lacaios de Gongsun Yang começaram a rir ao ver isso. Perfumado, cheira realmente. Vários lacaios cheiraram pesadamente, com movimentos fingindo cheirar as roupas de Lin Qing, como se estivessem bebendo o cheiro do corpo de Lin Qing. Gongsun Yang os repreendeu com um sorriso. Vocês, bando inútil, tenha decência. Eu trabalho aqui. Será que há algo escondido nessas roupas? Por exemplo, este pequeno bastardo, Yi-Yun trouxe alguns manuais de técnicas de cultivo do reino místico da grande imperatriz. Ah, jovem mestre, você está certo, e a calcinha dela? Você deveria dar uma olhada. O legado pode ser muito pequeno e pode estar escondido lá. Um grupo de lacaios riu obscenamente. Os olhos dos discípulos da família Lin ficaram vermelhos quando chegaram ao limite da raiva. Lin Qing cerrou os punhos e a intenção assassina brotou de seus olhos. Sua calcinha estava sob suas vestes externas. Se Gongsun Yang continuar a cavar, ele definitivamente vai conseguir. Como uma senhora pode deixar sua calcinha remexer em público, não era diferente de como ela se despia na rua. Gongsun Yang, se suas mãos fizerem outro movimento, vou matá-lo. As mãos de Lin Qing já estavam segurando o punho de sua espada. Ela segurou sua espada companheira porque não a colocou no anel interdimensional. Gongsun Yang olhou para Lin Qing e riu. Senhorita Qinger, estou fazendo isso por sua causa. Sua família Lin já não renegou este casal demoníaco, Yi-Yun e Lin Xintong. Muitas facções não acreditam nisso, então eu desfaço as suspeitas sobre você. Além disso, vocês não são meus oponentes.
Somente se Yi Yun e Lin Xintong saírem do reino místico da grande imperatriz, eles podem me interessar. Quanto aos outros alunos da família Lin, não posso levá-los a sério. Gongsun Yang ignorou completamente as ameaças de Lin Qing. Ele tinha 30 anos e seu nível de cultivo era muito superior ao de Lin Qing. E considerando sua habilidade de luta em comparação com pessoas de seu nível, ele era muito superior a Lin Qing, então do que ele temia. Que absurdo! Se Yi Yun e a irmã mais velha Lin saírem de seu retiro, eles irão destruí-lo com o movimento de seus dedos. Embora os 7 Lin tenham anunciado que cortaram todos os laços com Yi Yun e Lin Xintong, todos os discípulos da família Lin sabiam que essa era uma medida apropriada. Na verdade, todos os discípulos da família Lin idolatravam Yi Yun e Lin Xintong. No futuro, Yi Yun e Lin Xintong provavelmente se tornarão incomparáveis grande imperador e grande imperatriz. Quão glorioso seria para a família Lin se 2 incomparáveis grandes imperadores aparecessem. Yi Yun, Lin Xintong. Gongsun Yang começou a rir. Você é tão ingênuo. Não tenho medo de dizer que tudo ficará bem se Yi Yun e Lin Xintong não saírem de seu retiro. No entanto, no momento em que saírem, eles definitivamente terão uma morte assustadora. Eles ferem muitas facções principais, bem como a aliança de combate. Eles foram condenados à morte há muito tempo. Você não pode imaginar a força da aliança marcial. E se Yi Yun e Lin Xintong forem gênios? Eles não são mais do que formigas contra a aliança de combate. Deixando de lado as personalidades importantes da aliança marcial, Yi Yun e Lin Xintong não serão capazes de lidar nem mesmo com os jovens gênios da aliança marcial. Áreas e herança. Inclui inúmeros gênios, sabe disso, TSK. E eu, Gongsun Yang, também tenho a chance de ser selecionado para a aliança do Tal Celestial para cultivo. Quando chegar a hora, não vou nem olhar para pessoas como você. E mesmo se Yi Yun e Lin Xintong aparecessem, o que aconteceria, eu ainda posso derrotá-los. Enquanto Gongsun Yang falava, ele jogou o anel interdimensional para seus lacaios. Divirtam-se. O lacaio sorriu lascivamente enquanto continuava a remexer em sua cueca no ringue. O olhar de Lin Qing ficou frio. Chá! Lin Qing atacou com o som rompendo o vento. O 122, espada azul de cm de comprimento, moveu a palavra cobra azul, indo em direção à garganta do lacaio ao lado de Gongsun Yang. No entanto, Gongsun Yang já estava pronto e agarrou a espada de Lin Qing com a mão. Caneta! A mão de Gongsun Yang emitiu um brilho avermelhado de fogo. Seu braço ficou coberto de chamas enquanto a espada de Lin Qing foi interrompida por ele. Zi. A espada macia de Lin Qing começou a girar com uma força tremenda, mas a lâmina ainda não conseguiu escapar da palma da mão de Gongsun Yang. Ele agarrou a espada com a mão nua e não havia mais um único ferimento nela. Este foi um movimento cultivado por Gongsun Yang chamado mão de fogo de metal derretido. Ele usou as leis elementares do fogo e do metal como sua base. Contra oponentes que eram mais fracos do que ele poderia usar sua mão como arma. E se a arma de seu oponente fosse ainda mais fraca, ele poderia usar seu próprio Yuan Qi para derreter a arma de seu oponente. Capítulo 565. Soco na cara. A chama continuou a arder. Gongsun Yang segurou a espada de Lin Qing e um sorriso relaxado congelou em seu rosto. Ele era 10 anos mais velho que Lin Qing, então até que um deles se tornasse um gênio incomparável, era impossível preencher a lacuna. TSK, senhorita, definitivamente tem mau temperamento. Gongsun Yang riu sem parar, aumentou sua força e as chamas furiosas de Yuan Qi atingiram a espada de Lin Qing. A espada começou a tremer tão vigorosamente que Lin Qing quase a largou. Ela mordeu o lábio e usou toda a sua força para segurar a espada. Esta espada não era de boa qualidade, mas a acompanhava desde a infância, então ela estava emocionalmente ligada a ela.
Porém, agora, ela sentiu um calor insuportável emanando da espada e seus olhos ficaram nublados de lágrimas. Injustiça, ela nunca experimentou tamanha injustiça em sua vida. Ela sabia que havia vários anciãos perto da entrada da montanha para a família Lin. Eles podiam ver esta foto, mas não apareceram. Eles não podem ser culpados por isso. Isso se deve ao fato de que a seita do Fogo Li e outras grandes seitas também tinham anciãos nas proximidades. Se o ancião da família Lin aparecer, eles também virão. Se uma batalha acontecesse, a família de Lin seria gravemente afetada. Por ser intimidada por outros e também por causa de sua força fraca, ela se sentiu desamparada. Vários dos alunos da família Lin próximos a Lin Qing não aguentavam mais, eles estavam prestes a fazer um movimento. Quanto aos lacaios de Gongsun Yang, eles naturalmente não poderiam ser superados. Em termos de força, a seita do Fogo Li era mais forte do que o clã da família Shen Tu e eram superiores à família Lin. Por que você vai fazer um movimento? Os cantos dos lábios de Gongsun Yang se ergueram. Ele se sentia seguro com o forte apoio de que desfrutava. Ele também sabia que a família Lin não ousaria fazer um movimento. Naquele momento, longe na floresta de bambu, Yi-Yun viu algo. Seu olhar ficou frio. Ele colocou uma mão no anel interdimensional. Yi-Yun, o que você está fazendo? Lin Xintong lançou sua voz sobre Yuan Qi, notando a reação de Yi-Yun. Yi-Yun balançou a cabeça. Já que estamos determinados a nos opor à lua de sangue, teremos que aparecer de qualquer maneira. Não importa se foi alguns dias antes. Lin Xintong respirou fundo. Vendo o abuso dos alunos da família Lin, como ela poderia relaxar? No entanto, devido às circunstâncias, ela também não tinha opções. Ela disse a Yi-Yun: não cause muitos problemas se isso trouxer muitos problemas para a família Lin. Não se preocupe, eu me conheço. Quando Yi-Yun disse isso, ele já estava deixando a floresta. O disfarçado Yi-Yun era alto e magro. Ele era feio e seu rosto era de um tipo que ninguém reconheceria na multidão. Ele estava vestindo uma camisa preta, usando um chapéu de bambu, e sua postura dava uma aura dura de mistério. Naquele momento, a situação em frente à entrada da montanha para a família Lin era um campo de batalha. Com a aparição repentina de Yi-Yun, todos ficaram surpresos. Quem? Gongsun Yang gritou. Yi-Yun olhou para Gongsun Yang com o canto do olho, mas simplesmente o ignorou. Gongsun Yang franziu a testa. Ele desfrutou de uma posição elevada por um longo período de tempo. Agora ele tinha a chance de entrar na aliança do Tal Celestial para treinamento e ele era naturalmente arrogante. Seu coração ardeu de raiva por causa dessa instituição de caridade. Instantaneamente, ele se esqueceu de que iria complicar a vida de Lin Qing. A verificação de Lin Qing não era realmente parte de seus recados na aliança marcial, era sua própria intenção dar um soco na cara da família Lin e também estar familiarizado com a garota genial da família Lin. Yi-Yun olhou para todos os presentes e disse despreocupadamente: eu vim do Mar do Sul. Em uma ilha isolada no Mar do Sul, pratiquei técnicas de sabre. Depois que os dominei, me tornei um mestre incomparável do sabre. Então eu vim para o centro para derrotar toda a jovem elite do centro para obter o título de São Saber. Eu ouvi dizer que as técnicas de espada da família Lin são lendárias, então eu vim até elas. Ouvindo isso, não apenas as pessoas da seita Fogo Li, mas também da família Lin ficaram chocados. Quem era esse cara? Ele era muito excêntrico. Ele disse que era um mestre de sabre incomparável. Ele quer desafiar toda a elite do mundo Tianyuan. Os guerreiros da seita do Fogo Li estouram rindo em circunstâncias normais. As pessoas que ousavam dizer tais palavras eram idiotas completos. Especialmente quando esse cara disse que veio do Mar do Sul. O que era esse lugar no Mar do Sul? O Mar do Sul ficava na região sul do Mar Intransponível e havia várias pequenas ilhas que eram as terras remotas dos selvagens.
Quanto mais no Mar do Sul, mais fraco se torna o Yuan Qi do céu e da terra, o que leva a uma escassez de tesouros. Como um gênio pode criar um ambiente tão terrível? O idiota que veio de tal lugar pode ter derrotado vários pequenos clãs tribais e agora acredita que era invencível. Então, como ele poderia imaginar o poder terrível dos clãs centrais da família? Do que você está rindo? Yiyun olhou para Gongsun Yang e disse com desdém: vim aqui para aterrorizar a família Lin e convocar seus gênios. Você não se parece com ninguém da família Lin, então se esconda no canto, não me incomode. Quando Yiyun disse isso, seus olhos brilharam de orgulho porque ele escolheu ser arrogante. Ao longe, Lin Xintong riu de repente ao ver Yiyun. Yiyun também assumiu seu papel. Ela sabia o motivo de Yiyun. A razão pela qual ele disse essas palavras e se comportou assim foi para evitar suspeitas de que ele era parente da família Lin. Caso contrário, teria causado problemas para a família Lin. Ouvindo as provocações de Yiyun e vendo caridade nos olhos de Yiyun, Gongsun Yang não sorriu mais. Como ele poderia suportar tal insulto? Quem é você? Como você ousa falar comigo desse jeito? Você sabe quem eu sou? Sinto pena de você, nativo do Mar do Sul. Mesmo se eu disser quem eu sou, você nem vai entender. Matar você é um insulto à minha posição, pois estou prestes a entrar na aliança do tal celestial. Porém, já que você insiste na morte, eu o darei a você. Se eu quisesse matá-lo, ninguém no céu ou na terra iria salvá-lo. Quando Gongsun Yang terminou isso, ele soltou a espada de Lin Qing e o rosto de Yiyun. Suas mãos ainda estavam queimando com chamas avermelhadas e a onda de calor explodiu para frente. As características faciais seriam totalmente queimadas se enfrentassem este ataque. No entanto, contra a mão de metal ardente derretida de Gongsun Yang, Yiyun apenas riu. Você nem vale a pena puxar meu sabre. Yiyun também ergueu a mão para golpear Gongsun Yang. Suas ações só podem ser descritas como extremamente arrogantes. Gongsun Yang riu de raiva. Era difícil para ele acreditar que houvesse tal idiota no mundo cuja estupidez o mataria. Sua mão de metal de fogo derretido poderia quebrar armas de metal. Então o contato direto com a carne desprotegida transformaria seu oponente em cinzas. Cuidado com as chamas. Vendo que Yiyun não tinha intenção de evitá-lo, Lin Qing rapidamente enviou uma transmissão de voz. Embora o homem estranho que apareceu de repente pareça louco, ele finalmente a salva, e é por isso que Lin Qing não queria que ele acabasse tão mal. No entanto, antes de sua transmissão de voz terminar, a mão de Yiyun já havia colidido com a de Gongsun Yang. Cachá! Seus dedos se entrelaçaram e uma chama vermelha explodiu. O solo abaixo deles diminuiu e uma grande quantidade de areia se transformou em lava. Na divina torre do advento, Yiyun se banhou em uma poça de lava o dia todo, então como poderia a pequena quantidade de leis do fogo de Gongsun Yang afetam alguma coisa? Yiyun agarrou a mão de Gongsun Yang e riu, pulando para frente com uma habilidade tão pequena. Eu me perguntei o quão forte você era. A mudança repentina nos eventos pegou Gongsun Yang de surpresa. Ele esperava que a mão de Yiyun fosse reduzida a cinzas pelas chamas que sua mão irradiava. Mas agora, descobriu-se que Yiyun não sentia nada. Em vez disso, a energia aterrorizante e o caótico Yuan Qi invadiram sua mão. Você. Esta energia era muito poderosa, ele sentiu seu braço quebrando. Antes de Gongsun Yang terminar suas palavras, Yiyun apertou sua mão direita como se estivesse jogando fora a cobra que acabara de capturar. Crackly! Houve vários sons de ossos quebrando e Gongsun Yang gritou terrivelmente. A mão que Yiyun agarrou estava rasgada em todas as juntas e seu pulso foi deslocado. Agora era uma parte aleijada sem nenhuma força sobrando. E naquele momento, Yiyun não o deixou ir. Ele agarrou o braço torcido de Gongsun Yang e o jogou como uma criança. Depois disso, Yiyun usou a outra mão para socar Gongsun Yang no rosto.
Pá! E caiu no chão, metade de seu rosto foi achatado por Yi-Yun. Uma trilha de palma sangrenta e chocante estava impressa em seu rosto. No entanto, Yi-Yun não parou. Ele pegou Gong Sun-Yang novamente e deu-lhe um tapa no rosto. Este golpe atingiu a outra metade do rosto de Gong Sun-Yang. Depois de outro golpe claro, o som ficou gravado nos ouvidos de todos. Gong Sun-Yang vomitou um bocado de sangue e vários dentes caíram. Você e Gong Sun-Yang se perdeu com os golpes. Sua voz tremia enquanto ele tentava dizer algo para Yi-Yun, mas naquele momento, Yi-Yun levantou a mão novamente. Espere. Gong Sun-Yang abriu a boca novamente, mas a palma de Yi-Yun desceu sobre ele e ele deu uma série de socos. Bas. Golpes sem fim soaram quando Yi-Yun atingiu o rosto de Gong Sun-Yang de ambos os lados. Cada tapa pousou na cabeça de Gong Sun-Yang e sua cabeça balançou como um chocalho. O sangue corria constantemente por seu rosto e seus dentes caíam da boca junto com pedaços de carne. Depois de alguns segundos, o rosto de Gong Sun-Yang estava irreconhecível. Até sua pele foi arrancada por golpes. À distância, Lin Qin e os outros alunos da família Lin olharam com olhos arregalados. O que droga! Quem era este homem do Mar do Sul? Como ele pode ser tão forte? Gong Sun-Yang gostava de se gabar sem constrangimento, dizendo que era forte o suficiente para competir com Yi-Yun e Lin Xintong. Ele era, na verdade, um dos melhores da seita do Fogo Li em termos de força. Se ele estivesse na família Lin, muito poucas pessoas de sua idade seriam capazes de derrotá-lo. Como ele poderia ser derrotado por uma pessoa de origem desconhecida? Este homem não puxou seu sabre. Ele incapacitou a mão de metal ardente derretida de Gong Sun-Yang e ele percebeu Gong Sun-Yang como uma criança pequena e fez o que quis com ele. A diferença de força não era trivial. Era óbvio que este sabreman, que foi capaz de derrotar Gong Sun-Yang sem sacar seu sabre, era claramente um mestre de sabre incomparável. Não parecia mais um exagero que ele pudesse desafiar todos os gênios de elite do mundo Tianyuan. Parece que os discípulos da família Lin encontraram um homem na rua que insanamente afirmava ser o imperador. E quando eles finalmente verificaram, perceberam que ele realmente era o imperador. Havia tal pessoa nas ilhas do Mar do Sul. Os discípulos da família Lin ficaram extremamente surpresos. Quanto aos lacaios de Gong Sun-Yang, todos ficaram pasmos com o medo do maléfico Yi-Yun. Nenhum deles se atreveu a salvar seu chefe, e eles só puderam assistir enquanto o espancavam brutalmente. Quando Yi-Yun espancou brutalmente Gong Sun-Yang a ponto de quase morrer, a raiva veio de distante. Vós viu o pirralho mesquinho pare. Capítulo 566 Nível de abertura de Yuan. Um rugido irrompeu à distância como um trovão. Yi-Yun, entretanto, fez-lhe ouvidos surdos e não parou. Ele continuou a dar um tapa em Gong Sun-Yang até que seu corpo ficou mole como se ele tivesse ficado sem ossos. Ele foi então jogado de lado como um cachorro morto. Depois de fazer isso, Yi-Yun se virou para encontrar a pessoa que corria para cá. Lá eram 3 pessoas. 2 deles vieram da seita do Fogo Li, e a última pessoa usava um manto amarelo com a insígnia do clã da família Shen Tu, tornando óbvio que ele era do clã da família Shen Tu. Desde que o clã da família Shen Tu atingiu um ponto de rebelião com a família Lin, o clã da família Shen Tu uniu-se a qualquer causa que envolvesse a família Lin, mesmo que não houvesse um único benefício. Essas pessoas pareciam ter 50 anos. Enquanto voavam, sua postura era agressiva e parecia que estavam prestes a esfolar Yi-Yun vivo. Yi-Yun vinha se submetendo ao cultivo fechado na Torre do Advento Divino por 7 anos e muito aumentou sua força. Possuindo o cristal púrpura, além de abrir seu olho celestial, ele poderia facilmente dizer o nível de cultivo deles. Seus níveis de cultivo eram mais altos do que a semente do Tao, no nível do Yuan descoberta.
O caminho de cultivo das artes marciais delineou primeiro 5 estágios de treinamento corporal para estabelecer a base antes de começarem a coletar Qi em seus corpos. Quando seu sangue continha Qi púrpura e sua medula ficou completamente vermelha, eles alcançaram o nível de sangue púrpura. E ao atingir o nível máximo de sangue púrpura, um guerreiro poderia lançar a base de Yuan para avançar para o nível a fundação do Yuan. O nível da fundação Yuan foi o primeiro passo no caminho das artes marciais. A semente nomológica plantada na base do Yuan era o nível da semente do Tao. Assim que a semente do Tao brotar, ela abrirá a base do Yuan e amadurecerá lentamente até se tornar a árvore Tao celestial que atinge os céus. Nos primeiros estágios do surgimento da árvore Tao celestial, o processo de quebrar a semente Tao da base do Yuan era conhecido como a descoberta do Yuan. Fazer a semente do Tao germinar não foi uma tarefa fácil. Embora os guerreiros pudessem condensar a semente nomológica, eles podem não germinar sua única semente Tao ao longo de suas vidas, devido à sua base Yuan insuficiente ou sua semente nomológica era de qualidade muito baixa. Essa semente do Tao também era conhecida como uma semente morta. Tendo conseguido germinar a semente Tao para romper o nível da fundação Yuan e entrar no nível descoberta Yuan, provou que eles eram os melhores entre aqueles que estavam no nível semente Tao. Se um especialista de nível Yuan for colocado no reino divino Tai, essa pessoa será conhecida como um sábio. Bilhões de pessoas em todo o reino divino Tai pode não ser capaz de produzir um único sábio por 100 anos. E mesmo que um apareça, eles geralmente mal conseguem descobrir a base do Yuan, constantemente impedindo seu progresso nos estágios iniciais do nível de abertura do Yuan. No entanto, mesmo assim, eles ainda seriam considerados figuras poderosas iguais ao imperador divino do reino divino Tai. Eles podem fundar um antigo clã familiar e garantir a prosperidade eterna do clã familiar. Quanto ao mundo de Tianyuan, havia muitos especialistas, o reino divino de Tai não poderia se comparar a isso. Mesmo assim, os guerreiros da descoberta de Yuan ainda não eram frequentes no mundo de Tianyuan e eram considerados figuras importantes que podiam dominar em certos aspectos. Por exemplo, Yi Yun antes no Mar Nevoento de Feu matou o dragão do mar de 8 membros enquanto resgatava vários discípulos da seita ascendente branca. A Witch Soaring Sect era a facção mais famosa da região, mas seu grande ancião estava apenas nos estágios intermediários do nível descoberta Yuan. Um grande ancião como aquele era o suficiente para criar um efeito intimidante. E esse nível de cultivo permitiu que você se tornasse um guardião da seita. E aqueles que realmente podiam superar o nível da descoberta de Yuan eram conhecidos pelo povo como empírico reis. As facções que incluíam os reis empíricos eram definitivamente o maior poder no mundo de Tianyuan. Isso incluía a família Lin, a seita do fogo Li e o clã da família Shentu. O número de reis empíreos nesses clãs familiares pode ser contado em uma mão. Enquanto Shen Tunantian preparava uma armadilha na cidade da prefeitura de Shu, usando Yi Yun para atrair o pastor, ele convidou o rei empírico, o 10.000 reis celestiais. O 10.00 o rei celestial juntou forças com muitos especialistas em descobertas de nível Yuan para lutar contra o pastor. Mas mesmo assim eles foram destruídos pelo pastor. Até o 10.000 reis celestiais foi morto pelo pastor, e por causa disso, Shen Tunantian perdeu muito prestígio no clã da família Shentu. Mais tarde, Shen Tunantian poderia novamente fortalecer sua posição na família, tendo se casado com Lin Xintong, mas seus planos foram posteriormente destruídos por Yi Yun. Ele foi então jogado na masmorra da família Lin para suportar a tortura brutal, até mesmo toda a sua fortuna foi roubada. No final, o clã da família Shen Tu teve que pagar um preço para ter Shen Tunantian de volta. Neste ponto, Shen Tunantian estava completamente desonrado.
sua última aposta foi no reino místico da grande imperatriz, mas desta vez ele até perdeu a vida. Os guerreiros do nível descoberta Yuan tinham um certo status no clã da família Shen Tu e podiam assumir as funções de um ancião. Até mesmo a velha Senhora das Mil Mãos estava apenas no auge da descoberta do Yuan. Nestes anos, a velha Senhora das Mil Mãos conduziu o povo do clã da família Shen Tu para patrulha o redemoinho eterno no mar que não se cruza. Ela usou toda a sua fortuna para estabelecer várias grandes matrizes a fim de ver tudo 50.000 quilômetros ao redor da entrada da área mística da grande imperatriz. Mesmo a menor hesitação não conseguia se esconder de seus olhos. Ela jurou encontrar os rastros de Yi Yun e agora ela não era diferente de um demônio louco. Antes deste ancião, ele foi enviado pelo clã da família Shen Tu à família Lin. Seu dever era supervisionar as atividades da família Lin. Ele estava nos primeiros estágios intermediários da descoberta de Yuan. Pirralho viu, eu ordenei que você parasse, você está surdo. O ancião Li da seita do fogo externo estava cheio de intenções assassinas. Foi ele quem gritou para Yi Yun parar. Yi Yun o ignorou completamente. Como ele poderia tolerar quando o mais jovem o ignorava? Ele olhou para Yi Yun. Como um guerreiro do nível descoberta Yuan, ele há muito abriu seu olho celestial e também possuía uma técnica capaz de ver através das pessoas. Embora Yi Yun fosse misterioso e parecesse usar algum tipo de técnica secreta para esconder seu nível de cultivo, o que o fazia parecer falso e real ao mesmo tempo, este ancião da seita do fogo Li ainda era capaz de sentir que o nível de cultivo de Yi Yun definitivamente não era maior do que o nível descoberta Yuan. Ele simplesmente tinha um talento incrível. Se fosse esse o caso, então Yi Yun era apenas o mais jovem. Irmão Gongsun, por que desperdiçar palavras com ele? Basta agarrá-lo e enviá-lo para a seita do fogo Li para eliminá-lo. O ancião do clã Shen Tu disse e estava pronto para atacar Yi Yun. Naquele momento da entrada da montanha da família Lin, ouviu-se a voz do velho: todos, por favor, esperem. Todos olharam na direção do som e viram um homem baixo, gordo, de meia idade, com olhos redondos e pequenos, voando da entrada para a montanha da família Lin. Ele podia ser gordo, mas sua velocidade era incrivelmente rápida. Com uma rápida velocidade de caminhada, ele já havia alcançado. Ele era o ancião externo responsável pela segurança da família Lin. Ele não deveria se envolver em um conflito entre os mais jovens, mas agora que o rival mais jovem havia sido derrotado e os mais velhos apareceram, ele não teve escolha a não ser aparecer. Todo mundo, por favor, não se apresse. Qual é o problema? Um homem gordo de meia idade assumiu o papel de pacificador. Com sua aparência inofensiva, ele parecia ser uma boa pessoa. No entanto, Yi Yun notou traços de júbilo nos olhos do homem gordo de meia idade quando seu olhar pousou em Gongsun Yang em um estado terrível. Tendo sido suprimidos por múltiplas facções, junto com a aliança de combate por tantos anos, não havia dúvida de que os membros da família Lin estavam enfurecidos. Fat Kiao, pare de agir como um idiota. Alguém da minha seita do fogo Li foi espancado gravemente na sua entrada na montanha da família Lin. Sua família Lin deve responder à nossa seita do fogo Li neste assunto. O ancião da seita do fogo lhe disse com raiva. O nome do homem gordo de meia idade era Lin Qiao. Ele era responsável pela segurança da família Lin, então era natural que ele conhecesse o ancião da seita do fogo Li que estava cuidando deles. Capítulo 567 – Cruzando a Grande Garganta. Apesar do mau comportamento de Gongsun Yang e dos outros, na entrada da montanha da família Lin, era fácil ver a arrogância da seita do fogo Li exigindo uma resposta da família Lin pelo espancamento. O rosto gordo de Lin Qiao se contraiu várias vezes, mas ele não respondeu. O ancião do clã da família Shen Tu, que estava ao lado do ancião da seita do fogo Li, disse:
Irmão Gongsun, podemos acertar as contas com a família Lin quando chegar a hora. Devemos primeiro pegar esse pirralho e trazê-lo de volta para um bom interrogatório. Enquanto o ancião do clã Shen Tu falava, seus olhos estavam girando, ele já tinha ideias distorcidas. Ele achou incrível que um residente local das ilhas do Mar do Sul pudesse derrotar Gongsun Yang tão facilmente. No entanto, com a circunstância acontecendo bem na frente dele, ele não tinha escolha a não ser acreditar. Consequentemente, ele começou a suspeitar que este nativo havia encontrado uma oportunidade incrível nas ilhas do Mar do Sul. Não era surpresa para um guerreiro exercer essa habilidade. Na verdade, muitos dos gênios do mundo Tianyuan tinham seus próprios segredos. Normalmente, figuras importantes não cobiçavam as oportunidades dos juniores. No entanto, isso não englobava a todos. Além disso, este ancião do clã da família Shen Tu não era tecnicamente uma figura importante. Embora seu nível de cultivo tenha alcançado os estágios intermediários do nível descoberta Yuan, ele não era mais jovem. Ele desperdiçou seu potencial e não será capaz de alcançar nem mesmo os estágios posteriores do nível descoberta Yuan, muito menos se tornar um rei empírico. Neste instante, o súbito aparecimento de Yi Yun, que veio do Mar do Sul com um poder tão tremendo, o fez refletir sobre as chances de encontrar um tesouro com este jovem. Se ele trouxer Yi Yun de volta e interrogá-lo e não puder encontrar nenhum tesouro, tudo bem. Yi Yun não tinha passado e era apenas um jovem gênio do árido Mar do Sul. Matá-lo não causará problemas no futuro. Oh, você vai! O ancião da seita Fogo Li percebeu as intenções do ancião do clã família Shen Tu. Ei, traga-o de volta para interrogatório, e se tudo mais falhar, a busca da alma pode até me permitir encontrar algum tesouro. Quando isso acontecer, podemos dividi-lo igualmente entre nós três. O elder Shen Tu disse indiferente. Ele era uma pessoa gananciosa e, embora desejasse o tesouro de Yi Yun, ele nunca imaginou a possibilidade de que Yi Yun possuísse um tesouro tão valioso que forçaria os três a lutarem entre si por ele. Ok, o rosto do ancião Li da Seita do Fogo ficou sério quando ele tocou seu anel interdimensional com a mão. Uma intenção assassina iluminou seu coração. Clã da família Lin originalmente queria acertar contas com você, já que o discípulo da Seita do Fogo Li foi ferido na entrada da família Lin Montanha, mas eu sou muito preguiçoso para fazer barulho sobre isso. Portanto, esqueça, estou levando esse selvagem do Mar do Sul embora. Como o ancião da Seita do Fogo Lin era muito dominador, os discípulos da família Lin ficaram preocupados. Quando Yi Yun feriu gravemente Gongsun Yang, ele o salvou de uma situação difícil e também permitiu que liberassem sua raiva. Pode-se dizer que Yi Yun os defendeu. No entanto, agora eles não podiam se sentar, assistindo Yi Yun sendo levado para o território deles. Ancião Qiao, apresse-se e pare-os. Isso mesmo, esse cara do Mar do Sul salvou a irmã King. Está tudo bem, mesmo que você ignore como fomos intimidados, mas quando o forasteiro nos defender, você realmente vai assistir aqueles velhos bastardos da Seita do Fogo lhe mutilarem ele. O jovem franco da família Lin disse de forma descontente. Ele sabia que Lin Qiao estava na entrada da montanha desde o início. Ele deveria ter visto claramente tudo o que aconteceu, mas ele não apareceu até que chegou ao extremo. Neste momento, Lin Qiao também estava com o coração partido. Ele também não queria agir então, mas era uma ordem de cima. Porque um acontecimento tão infeliz aconteceu quando foi sua vez de segurar a entrada da montanha. E quanto ao súbito aparecimento do gênio do Mar do Sul, ele já relatou aos escalões superiores. Não havia uma distância tão grande aqui, então mesmo que ele não tivesse relatado o caso, assim que as coisas ficassem sérias, os especialistas da família Lin teriam corrido para cá. Todos ele agora é preciso fazer é perder tempo.
se espalharem a notícia de que o cara do Mar do Sul foi levado embora, as pessoas condenarão sua família Lin por covardia extrema. Não apenas seus familiares sofreram humilhação, mesmo quando outros os defenderam e quase foram espancados até a morte, a família Lin também permaneceu indiferente. Esta será uma situação extremamente severa, golpe na reputação da família Lin, e naquele momento o ancião da seita do fogo Li de repente virou a cabeça e disse ao outro ancião atrás dele: Irmão mais novo, aleije este pequeno bastardo diretamente. Com isso, um homem de meia idade, vestido de preto atrás dele imediatamente atacou. Ao mesmo tempo, anciões Tilifiri a seita e o clã da família Shento atacaram Lin Qiao. A força de Lin Qiao era a maior das 4, mas com os dois trabalhando juntos, eles poderiam segurá-lo. Eles planejaram usar métodos ultra-rápidos para aleijar Yi-Yun diretamente e levá-lo embora à força. A expressão de Lin Qiao mudou, vendo os dois anciões atacá-lo juntos com uma postura de ataque como uma onda crescente. Ele não conseguiu se esquivar nem recuar, pois as famílias Lin mais jovens estavam atrás dele. Ele foi forçado a enfrentá-los de frente. Naquele momento, o último ancião da seita do fogo Li já estava atrás de Yi-Yun. Ele estendeu a mão e um poder de sucção terrível surgiu dele. A areia e o cascalho ao redor e até mesmo o bambu à distância foram sugados por essa força de sucção, formando um enorme vórtice. O corpo de Yi-Yun foi envolvido por um vórtice. Ele foi subitamente levantado do chão. Leis da sucção, Yi-Yun ficou alarmado. As leis da sucção eram raras no mundo Tianyuan. Aquele que os domina será extremamente forte. Foi incrível que esse velho, que desperdiçou todo o seu potencial e ficou preso para o resto da vida nos estágios intermediários do nível de abertura do Yuan, tivesse tais meios. Na verdade, nenhum especialista em descoberta Yuan deve ser subestimado. No entanto, contra o ataque da lei da sucção, um espírito de luta selvagem irrompeu nos olhos de Yi-Yun. Ele estabilizou seu corpo nas tempestuosas correntes de energia e com o esforço recuou. Shila. A camisa protetora de Yuan Qi Yi-Yun, assim como sua camisa, foi rasgada pela força da sucção, revelando os contornos de seus músculos rígidos. Com a energia rasgando toda a sua carne, houve uma dor ardente. No entanto, Yi-Yun soltou um longo rugido que perfurou as nuvens. Sininho. O sabre estava nu e com um rugido, Yi-Yun golpeou com seu sabre, um golpe que poderia cortar montanhas e dividir o mar. Este ataque continha a intenção do sabre, que ele aprendeu na tumba do sabre, bem como o movimento da espada do palácio da espada do Yang Puro. Pode-se dizer que foi um ataque de sabre exclusivo de Yi-Yun, o incomparável tal do saber pressionado com vontade indomável. Caixa. O sabre de Yi-Yun se chocou contra o vórtice de sucção do ancião da seita do fogo Li. Uma intensa explosão de energia explodiu e a energia diretamente colhida pelo ancião da seita do fogo Li explodiu. O quê? Homem de meia idade vestido espantado. Naquele momento, sua mente ficou em branco. Ele era o ancião da mais alta facção do mundo Tianyuan. Mesmo sendo um ancião aparente, ele definitivamente não era alguém que um júnior pudesse se opor. Como um ancião da seita poderia falhar em lidar com um júnior? Que tipo de cultivo era esse pirralho dos mares do sul? Ele era realmente apenas um guerreiro no nível da semente tal, sua garganta. Brincando com a morte. Sendo empurrado até este ponto pelo mais jovem, fez com que ele se sentisse envergonhado e com raiva. Ele reuniu Yuan Qi e o cajado apareceu em suas mãos como um fantasma. Segurando o bastão com as duas mãos, ele atingiu o sabre de Yi-Yun. Normalmente, o bastão tem vantagem sobre o sabre, mas o ímpeto do sabre de Yi-Yun era indomável. Como uma onda crescente, ela foi completamente esmagada. Não havia rachaduras para escapar e não havia possibilidade de resistência. Bum! Como um trovão, saber que Yi-Yun atingiu o protetor Yuan Qi do ancião Li. Yuan Qi entrou em seu corpo.
com um estrondo, o protetor Yuan Qi do ancião Li da seita do fogo começou a desmoronar. Peng, com a explosão de Yuan Qi e uma lâmina de sabre cortando através de seu corpo, o sangue jorrou. O ancião Li da seita do fogo grunhiu e rapidamente recuou. Depois de recuar continuamente mais de 10 passos, ele fechou a ferida no peito. Segurando o cajado com a outra mão, ele o bateu na pedra para estabilizar seu corpo. Você, como isso é possível? A seita do fogo ancião Li olhou para Yi Yun sem acreditar. Naquele momento, Yi Yun estava segurando um sabre manchado de sangue. Grandes tiras de sua camisa foram rasgadas. Seu peito e estômago estavam cheios de linhas de sangue. Foi deixado para trás pelas leis da sucção que rasgaram sua carne. Em confronto, ele se opôs à lei da sucção com força. Toda a sua energia foi coletada na lâmina do sabre, permitindo-lhe derrotar seu inimigo com um golpe. Embora Yi Yun não tenha obtido uma grande vantagem no confronto, seu oponente foi um especialista da geração mais velha. Esta foi a primeira vez que Yi Yun lutou contra o ancião da maior facção do mundo, Tian Yuan, de frente. Não só não perdeu, como também tirou vantagem. Como podem aqueles ao redor da seita do fogo Li e os discípulos da família Lin, não ficará surpreso em ver isso um espetáculo. Os jovens foram separados dos anciões de seu clã por uma vasta ravina que era impossível de cruzar. E agora, esse cara do Mar do Sul conseguiu cruzar uma vasta fenda. Como membro da geração mais jovem, ele usou seu próprio poder para ferir um especialista da geração mais velha. Era real, ignorando os mais jovens presentes, até mesmo Lin Qiao e 2 outros anciões da seita do fogo Li e do clã da família Shento ficaram instantaneamente atordoados. Eles até se esqueceram de continuar trocando golpes. O choque do ataque de Yi Yun foi muito grande. Alguém da geração mais jovem era igual a alguém da geração mais velha. Ele é realmente o mais jovem? Alguém perguntou incrédulo. Algumas pessoas podem ter tido técnicas especiais de cultivo ou técnicas de beleza que as faziam parecer jovens, mesmo que tivessem várias dezenas de milhares de anos. Algumas pessoas suspeitaram que Yi Yun era esse caso. No entanto, Lin Qiao rejeitou essa teoria. Ele sabia muito bem que a força de Yi Yun estava no nível da semente de Tao. Se um homem velho que vive por milhares de anos tivesse a habilidade de pular o nível descoberta Yuan do nível da semente do Tao, então como era possível que ele permanecesse no nível da semente do Tao? Ele provavelmente se tornaria um rei empírico. Isso significava que ele realmente era um júnior. Yi Yun gentilmente tocou o sangue na ponta de seu sabre, revelando um leve sorriso. Então este é o sangue de Sage. Nível de descoberta de Yuan era equivalente ao Tai Divine Kingdom Sage. E hoje a ponta de sua espada estava manchada com o sangue de tal figura. Enquanto Yi Yun estava olhando para o sangue, seus olhos irradiavam traços de espírito de luta. Enquanto estava em Desolate Cloud, ele ainda estava se cultivando desesperadamente por uma posição na esquisite Dragon Guard. Lian Shenjiu o deixou à beira da morte várias vezes. E naquela época, os sábios eram mitos inatingíveis para Yi Yun. Agora, ele já tem a habilidade de lutar contra os sábios. Capítulo 568 Ignorando o rosto. Quando Yi Yun olhou para o mais velho da seita do fogo Li, um sorriso apareceu em seus lábios. Vindo com Lin Xintong para o mundo de Tian Yuan, para a batalha com a lua de sangue, eles usaram a identidade da incomparável elite do outro lado do mar. E como um gênio estrangeiro, Yi Yun já havia decidido sobre sua personalidade. É por isso que ele era publicamente desinibido e extremamente orgulhoso. Ele irradiava a posição de que era a única coisa valiosa no mundo. Assim, ele se separou da impressão original que deu às pessoas de ser quieto e atencioso. Yi Yun lentamente limpou o sangue do lâmina seus sabres. Ele olhou de lado para o ancião Li da seita do fogo e disse baixinho, tanto para o nível de descoberta Yuan. Esta frase foi cheia de desprezo e escárnio.
O rosto do ancião da seita do fogo lhe ficou vermelho. Júnior, você está brincando com a morte. Seu coração queimou de raiva. O bastão em sua mão, como resultado de sua imensa força, já havia começado a se dobrar. O bastão tinha grande flexibilidade e pôde armazenar energia. Quando ele lutou com ele, até mesmo o poder das vibrações que ele emitiu foi aterrorizante. Quando o cajado se curvou, o corpo do ancião da seita do fogo lhe levantou com um aumento em Yuan Qi. Seu corpo parecia se tornar um buraco sem fundo enquanto ele absorvia incontrolavelmente o Yuan Qi do céu e da terra de seus arredores. Qualquer um poderia dizer que ele daria o seu melhor. Inicialmente, ele foi despreocupado com Yi Yun porque ele pensou que Yi Yun era apenas um júnior. Agora ele esperava usar tudo para derrotar Yi Yun. Neste momento, Yi Yun escovou suavemente as pegadas ensanguentadas de suas mangas. Ele nem mesmo olhou diretamente para o ancião da seita do fogo Li, ele não o levou a sério. Esse tipo de atrevimento vindo da pessoa deixou os mais jovens em volta sem palavras. Essa pessoa estava realmente muito confiante. Deve-se notar que em sua primeira troca, Yi Yun não recuou ileso. Ele estava ligeiramente ferido. Agora que o ancião Li da seita do fogo estava prestes a dar o seu melhor como especialista na descoberta de Yuan, seria verdadeiramente assustador. Era muito provável que alguém tão arrogante como Yi Yun acabasse sofrendo. Yi Yun descuidadamente segurou seu sabre na mão e seus olhos queimaram com o espírito de luta. Enquanto em retirada no reino místico, a grande imperatriz, Yi Yun passou a maior parte de seu tempo contemplando o Sutra do Coração da grande imperatriz. Mas seu nível de cultivo já havia alcançado os estágios finais da semente do Tao. Para um guerreiro de 23 anos nos estágios finais da semente do Tao, ele já rompeu com seus colegas no mundo de Tianyuan. Além disso, Yi Yun tinha uma habilidade de luta que superava em muitos guerreiros do mesmo nível que ele. Para um representante do nível Seed of Dao lutar contra um guerreiro do nível Descoberta Yuan, os dois foram separados por um grande nível. Mas nas mãos de Yi Yun, o impossível se tornou possível. Traga-o para baixo, esse cara é muito assustador, tendo gerado inimizade aqui hoje, quando ele buscar vingança no futuro, não seremos absolutamente iguais a ele. O Elder Shento fez sua voz. Os três anciões chegaram a um acordo unânime. No momento, eles já expressaram sua intenção de matar Yi Yun e também levá-lo de volta para a seita do fogo Li para um interrogatório agonizante. Esse tipo de malícia assassina sempre foi um olho para um olho no mundo dos guerreiros, não havia outra maneira. Naturalmente, eles não ficarão sentados esperando a morte, então eles devem matar Yi Yun. Os três anciões do nível de descoberta de Yuan mudaram suas vozes por meio de Yuan Qi e atacaram no mesmo momento, sem aviso. Uma vez os especialistas do nível descoberta Yuan fazem sua jogada, eles estarão em uma posição que parecia carregar a terra e era como um mar que jorra. Esses três estavam no meio de suas vidas e eles já haviam gasto seu potencial. Eles não tiveram oportunidade de avançar mais no caminho das artes marciais, mas o Qi e o sangue em seus corpos não enfraqueceram. O Yuan Qi desses três, sustentado por seu Qi e sangue, explodiu como uma erupção vulcânica, entrelaçando-se e fazendo a terra tremer. Problema. Cai fora, afaste-se rapidamente. Quer sejam as famílias Lin mais jovens ou a seita do fogo Li, suas expressões mudaram quando viram esta cena. Uma batalha neste nível os separaria se fossem arrastados para ela. Como o mais jovem poderia ter resistido a um ataque tão terrível? Essas pessoas nem se importavam mais com suas reputações. Na tempestade, Lin Qiao podia ver claramente que três velhos homens do nível descoberta Yuan estavam prestes a atacar o mais jovem juntos. Eles o assediaram apesar da idade e do número deles. Além disso, foi um ataque surpresa sem aviso prévio. Eles atacaram com tudo o que tinham desde o início. Isso foi feito para garantir que Yi Yun fosse morto mesmo que perdesse o rosto inteiro.
conforme a situação evoluía dessa maneira, Lin Qiao não podia mais ignorá-la. Ele empurrou as palmas das mãos para frente e o Yuan Qi do céu e da terra se acendeu, formando um enorme lago no espaço. Essas eram as leis do elemento água que Lin Qiao cultivava. Ele usou água que poderia sugar qualquer coisa para parar o ímpeto do trio. Porém, como era lento no ataque e lutavam contra três, sua força não atingiu o alvo. Os ataques dos três anciões já haviam alcançado Yi Yun. O rosto do ancião Shen Tu era feroz e revelou uma intenção assassina. Quem se importa com o rosto? O vencedor é o rei. Júnior, morra. Se você quiser culpar alguém, culpe-se por ser tão autoconfiante e arrogante. Dos dois anciões de o fogo aceitas Li, ataques de bastão e sabre estavam chegando. Como eles já haviam perdido todo o rosto, era sua principal tarefa matar Yi Yun, independentemente dos meios. Um ataque como uma tempestade não era algo que um nível semente júnior pudesse suportar tal, ou estaria muito além do bom senso. Vendo o ataque do trio prestes a atingir seu objetivo, Yi Yun sorriu diante da tempestade. Seja descarado ao ponto, vocês são os melhores. Em um momento de vida ou morte, ele realmente conseguiu sorrir. Todos testemunharam esse sorriso e ficaram perplexos. Esse louco poderia ter a capacidade de bloquear o golpe combinado dos três guerreiros do nível descoberta Yuan. Em um piscar de olhos, ninguém teve tempo de pensar profundamente. Eles só viram Yi Yun sorrindo na tempestade antes de repentinamente ficar embaçado e eventualmente se tornar vazio. Imagem residual. No momento Yi Yun sorriu, ele já estava usando sua técnica de movimento final Golden Crow, S-Sun. Yi Yun demonstrou a técnica incomparável que Lord Azuri Yang havia montado anteriormente. Tão rápido quanto o vento ou um raio, não havia como encontrar sua localização com certeza. Ele se esquivou deles. As pessoas ficaram atordoadas. Era impossível para os guerreiros semente do Tal resistir à força contra o ataque dos três anciões da descoberta de Yuan. No entanto, mesmo sendo capaz de se esquivar do ataque da Trindade, foi já incrível. O ataque dos especialistas do Discovery, Yuan carregará as forças do céu e da terra, bloqueando todos os cantos do espaço, então como isso pode ser facilmente evitado? E com as forças combinadas de três, eles eram densos e perfeitos. Eles já haviam bloqueado todas as direções possíveis pelas quais Yi Yun poderia escapar. As leis começaram a brilhar com Yuan Qi em chamas. Yi Yun apenas disparou e se contorceu ao redor do palco. Sua figura parecia distraída e parecia passar por qualquer lacuna. Uma técnica de movimento tão aterrorizante surpreendeu a todos. Esta técnica de movimento excedeu em muito os limites de um guerreiro do nível semente do Tao. Era uma visão para manter os olhos cheios. Apenas um guerreiro descoberta, Yuan poderia seguir os movimentos de Yi Yun. Os guerreiros do nível semente do Tao viam apenas imagens residuais. Eles simplesmente não conseguiam encontrar ninguém. Era realmente uma técnica de movimento terrível, mas maravilhosa. Embora a técnica de movimento de Yi Yun fosse graciosa, os anciãos foram testados em batalha. Como um verme nas profundezas dos ossos, eles perseguiram Yi Yun sem nunca aumentar a distância entre eles. Ingênuo. Como como você pode se esquivar de nossos movimentos? Os três anciões trabalharam lado a lado para resistir à interferência de Lin Qiao. Lentamente, eles diminuíram a distância entre eles. Mas em seus corações eles sentiram o choque da técnica de movimento de Yi Yun. Esse cara deve não ser deixado vivo, este pensamento está firmemente impresso em suas mentes. Capítulo 569, Discórdia Interna. À medida que seus ataques combinados se aproximavam, eles sentiram que haviam encurralado Yi Yun e poderiam tê-lo matado a qualquer momento, mas de repente uma reviravolta inesperada aconteceu.
As expressões dos três anciões imediatamente mudou. Você quer dizer pirralho, morte. Os três anciões rugiram furiosamente naquele momento, e Yun de repente correu para a multidão de jovens estudantes da seita do Fogo Li. Como a velocidade dos jovens estudantes da seita do Fogo Li poderia ser igual à de Yi Yun? Quando os três anciões começaram sua luta com Yi Yun, os alunos das seitas Firitu Li e as famílias Lin se retiraram. No entanto, no momento, Yi Yun explodiu em um grupo de alunos da seita do Fogo Li e os usou como escudos humanos. Vocês são um bando de peidos velhos, de verdade o continente de pele mais grossa em todo o mundo, o Tianyuan. Lutando 3 contra mim sozinho, você ainda tem coragem de dizer que estou agindo mal. Em termos de descaramento, eu realmente fiquei bem atrás de você, engolindo poeira. Esquivando-se, Yi Yun até teve vontade de zombar deles. Esses discípulos da seita do Fogo Li também eram gênios criados pela seita a um grande custo. Embora fossem inferiores a Gongsun Yang, eles também eram uma perda que a seita não podia pagar. Todos ajudaram a me proteger, obrigado. E um rio alto, sua risada ecoando pelas nuvens. Ele era extremamente selvagem e excêntrico. Yi Yun não teve nenhuma impressão favorável desses gênios da seita do Fogo Li. Anteriormente, eles dificultaram as coisas para os discípulos da família Lin junto com Gongsun Yang e permitiram liberdades com Lin Qing e até encorajaram as ações de Gongsun Yang para incapacitá-lo, o que foi o suficiente para Yi Yun usar como escudos. Você... Drogas! Tempestade! Aqueles gênios da seita do Fogo Li fitaram Yi Yun. No entanto, não havia nada que eles pudessem fazer. A força de Yi Yun os ultrapassava de longe. Mesmo comparar o vagalume com a lua não foi suficiente para descrever a diferença entre eles. No entanto, nem todos tinham o mesmo entendimento claro. Um dos discípulos da seita do Fogo Li, que mais gritava e tinha os olhos ardendo com intenção assassina em direção a Yi Yun, de repente ergueu a mão em direção às costas de Yi Yun. 3 agulhas envenenadas voaram direto para as costas de Yi Yun. Em sua opinião, Yi Yun era forte, mas ainda estava ocupado esquivando-se de ataques combinados dos 3 anciões, pois podia pagar atenção aos arredores. Seria muito fácil atacar furtivamente no caos. Além disso, as agulhas envenenadas estavam muito bem camufladas e não podiam ser detectadas facilmente. Assim que causar um pequeno problema para Yi Yun, os 3 anciões serão capazes de matar Yi Yun, e então sua contribuição será definitivamente recompensada. Entretanto, assim que as agulhas envenenadas voaram de sua mão, olhos pareceram crescer nas costas de Yi Yun. Ugh! A figura Yi Yun desapareceu bem diante de seus olhos. As 3 agulhas envenenadas perderam seu alvo e, em vez disso, voaram em direção ao ancião do clã da família Shen Tu. Ken, o aluno da seita do Fogo Li, ficou momentaneamente em choque e, naquele momento, sentiu o frio o atingir novamente. Todos os pelos de seu corpo se arrepiaram, ele se sentiu envolto em perigo mortal. Esse sentimento era como um antigo animal feroz, de repente apareceu atrás dele e olhou para ele. Este tipo de medo e intenção assassina manteve seu coração em um aperto de gelo. Ele não ousou olhar para trás. Você está tão ansioso para ir para o próximo mundo. Então eu concederei seu desejo. Como se o sussurro da morte em si mesma ecoou nos ouvidos de um discípulo da seita do Fogo Li. Então ele sentiu uma dor aguda nas costas. Foi como se alguém o tivesse chutado. Uma força poderosa passou para seu corpo enquanto seu corpo decolava involuntariamente, e bem na frente dele houve ataques trovejantes dos 3 anciões. As agulhas voadoras que ele lançou já haviam sido abatidas pela enorme quantidade de Yuan Qi emitida pelos 3 anciões. Mas agora ele se tornou o primeiro escudo humano a enfrentar os ataques dos 3 anciões. Cuidado! Saia de lá! 3 anciões gritaram ao mesmo tempo, mas sob o poder do golpe de Yi Yun, como um aluno da seita do Fogo Li seria capaz de se esquivar.
Dois anciões da seita do fogo, os Leigs, ficaram furiosos. Os ataques deles estavam prestes a destruir este jovem aprendiz. É uma pena, eles se sentiram muito ofendidos. Se eles matarem um discípulo de sua própria seita, eles quebrarão as regras da seita, e isso afetará muito sua autoridade na seita. A notícia de que os três anciões do nível Descoberta Yuan se uniram contra o mais jovem no nível Semente do Tal, e não sendo capaz de matá-lo imediatamente, permitiu que ele usasse seus discípulos da própria seita como um escudo e então incapazes de parar o ataque, matando acidentalmente um estudante de sua própria seita. Muito provavelmente farão as várias facções principais no mundo Tian Yuan explodirem em gargalhadas. Os dois anciões da seita do fogo Li, naturalmente, não podiam assumir essa responsabilidade. Seus ataques desaceleraram subconscientemente enquanto eles tomavam a iniciativa de pegar seu Yuan Qi de volta. No entanto, o ancião do clã Shen Tu já estava completamente imerso no ato do assassinato. Ele jurou matar Yi Yun a todo custo. Peng. Durante a explosão, o aluno da seita do fogo Li nem teve a chance de gritar quando foi atingido pela palma da mão do ancião Shen Tu. Seu corpo foi feito em pedaços. Depois disso, caiu uma chuva de sangue e carne picada. Os alunos da seita do fogo Li choraram por seu camarada, morrendo de forma tão horrível, eles lamentaram a perda de seu amigo. Mas naquele momento, Yi Yun já havia aparecido entre eles, enquanto a aura agressiva do ancião do clã da família Shen Tu surgia com vigor renovado. Vocês dois, se não o matarmos hoje, ele definitivamente nos matará no futuro. O ancião Shen Tu gritou e atacou sem piedade. Os dois anciões da seita do fogo lhe ficaram momentaneamente chocados. Essa mudança repentina nos eventos fez com que eles pesassem os prós e os contras de matar Yi Yun ou se recusassem a matá-lo em um décimo de segundo. Era impossível para eles tomarem uma decisão calma. Frequentemente, as pessoas fazem coisas espontaneamente. E agora, o ancião de Shen, o clã, tu sobreviveu completamente da minha mente e cruzou a linha permitida. Tornado de nuvem tirânica. O ancião Shen Tu foi atingido, o sangue fluindo por seu corpo, causando uma tremenda força de maré. Seu Yuan Qi começou a se condensar em uma besta negra e antiga do deserto. O espaço tremeu. Gritos ecoaram um após o outro. Como os alunos da seita do fogo lhe resistiram a um ataque tão repentino, seus ossos e músculos foram rasgados e alguns até disseram adeus aos seus membros voando em todas as direções. Chuvas sangrentas caíram, membros se espalharam contra o pano de fundo da destruição. Foi uma visão terrível, e nesta chuva sangrenta, Yi Yun estava caminhando. Ele caminhava com passos leves e não deixava rastros. Ele habilmente e quase no último momento se afastou do golpe mortal do Elder Shen Tu. Foi apenas uma pequena lacuna, mas algo impossível de ser superado. O Elder Shen Tu estava louco de raiva. Se os dois anciões da seita do fogo Li se juntassem a ele no ataque, eles certamente seriam capazes de matar Yi Yun. No entanto, parando no meio do caminho, eles estragaram tudo. Atacando sozinho, ele matou cerca de 9 pessoas em uma fração de segundo. No entanto, todos que ele matou eram alunos da seita Fogo Li. O ancião Shen Tu rugiu furiosamente. Ele reuniu Yuan Qi para perseguir Yi Yun. No entanto, os olhos dos outros dois anciões da seita do Fogo Li já estavam vermelhos. Como eles puderam permitir que o sargento Mo Shen Tu matasse seus alunos como gado para o abate? Tiveram a oportunidade de invadir a área descoberta Yuan, em uma seita que colocou um peso considerável em seus próprios interesses. Eles, como os guerreiros do Descoberta Yuan, que haviam esgotado todo o seu potencial, não tinham nada mais valioso, esses jovens discípulos. Se eles forem responsabilizados por isso, eles não serão capazes de suportar o impacto deste crime. Assim, mesmo se eles matarem Yi Yun com sucesso, eles serão severamente punidos pelo seita.
As regras da seita do fogo Li eram muito rígidas. Além disso, e se Yi Yun tivesse algum outro meio que os impediria de matá-lo, fazendo com que pagassem um preço ainda mais alto? Capítulo 570 Retorno. Vendo seus próprios discípulos sofrerem uma morte terrível, os anciões da seita do fogo Li começaram a se preocupar. Shen Tushan, exijo que você pare. Shen Tushan, você está louco? Ambos os anciões da seita do fogo Li avançaram em direção ao ancião Shen Tu de ambos os lados. Como eles poderiam ficar parados enquanto seus próprios alunos estavam morrendo? Peng! O Yuan Qi dos três anciões colidiu, fazendo com que o ataque de Shen Tushan se dissipasse. Neste ponto, o acordo inicial é para matar juntos e Yi Yun desabou completamente. E do começo ao fim, Yi Yun não fez ações incríveis na luta 1 contra 3. Ele só usou os jovens alunos do seita do fogo Li como um escudo humano para mitigar ataques. Tolos! Você é realmente estúpido. Shen Tushan, que deveria ter interrompido seus ataques, rugiu de raiva. Se não aproveitarmos esta oportunidade para matá-lo agora, quando libertarmos o tigre de volta às montanhas, criaremos um desastre para o nosso futuro. Aqueles que morreram não eram do seu clã Shen Tu. Naturalmente, você não será punido. Você vai matar essa criança perfeitamente, independentemente do preço, e seremos severamente punidos. Nossos níveis de cultivo podem até ser prejudicados. A feiura das facetas dos dois anciões da seita do fogo lhe atingiu um ponto extremo. O que aconteceu hoje não pôde ser resolvido. Uma vez que muitos dos discípulos da seita morreram, eles, como anciãos, terão que ser responsabilizados quando a seita investigar esta questão. E este resultado foi por causa de Shen Tushan. Sobre este assunto, como poderia os dois anciões da seita do fogo Li não sentem nenhum ódio. Assim que a rivalidade entre os três anciões estava chegando ao fim, um flash frio cintilou nos olhos de Yi Yun. Ele cortou como uma cobra venenosa, seu corpo instantaneamente se fundiu com seu sabre, um com o sabre, e seu alvo era Shen Tushan, bem no meio dos três. Quando Shen Tushan terminou seu ataque, ele perdeu todo o meu impulso. Tendo esgotado sua energia com o ataque, sua defesa era a mais fraca agora. Se dois oponentes desiguais começarem a lutar um contra o outro quando um lado terminar o ataque, o outro lado também gastará uma quantidade significativa de energia. Portanto, ambos os lados estariam em situações semelhantes. Para atacar ou desviar, você precisa acumular energia novamente. No entanto, no momento, Yi Yun mal gastou energia e estava apenas esperando por uma chance de atacar um inimigo cansado. A energia acumulada anteriormente usada por Shen Tushan não lhe deu nenhuma vantagem. Como resultado, a lacuna entre suas reservas de energia era enorme. Além disso, a força de Yi Yun excedia a de Shen Tushan. Atacando com um sabre, todo o ser de Yi Yun parecia se transformar em um feixe de luz ao se combinar com o feixe de sabre. No corpo de Yi Yun, seu totem externo guinchou. O totem externo de Yi Yun era o corvo dourado de 3 pernas. No entanto, ao esconder sua identidade, ele não poderia deixar o totem externo corvo dourado dentro de seu corpo aparecer, apenas a visão de seu totem externo faria as pessoas suspeitarem. E às vezes apenas suspeita era o suficiente. O corvo dourado queimou e fez o sangue de Yi Yun ferver. Quando os guerreiros alcançaram um certo nível, seu totem externo poderia se fundir com sua carne e sangue, criando uma fusão com seu corpo. Neste ponto, Yi Yun pode não ter atingido esse nível, mas ele ainda pode permitir que seu totem externo infunda seu incrível poder ofensivo em seu corpo. Este ataque continha todo o Yuan Qi do céu e da terra nas proximidades. O ar parecia condensar no feixe afiado do sabre conforme ele assobiava e, finalmente, formando uma imagem gigantesca do sabre no espaço. A terra foi dilacerada por um feixe de sabre, enviando geysers de solo e cascalho em voo.
Shen Tushan foi o primeiro a ser atingido por todo o peso do ataque, como o terrível feixe de sabre se moveu em sua direção. Drogas! Vendo um feixe de espada que estava prestes a atingi-lo, ele encontrou que seu Yuan Qi tinha se esgotado completamente por trás do ataque anterior. Não havia como ele reagir, e naquele momento, os dois anciões da seita do fogo Li ao lado de Shen Tushan ficaram chocados. A primeira escolha de ação foi se esquivar. 3 deles já gastaram uma quantidade significativa de energia, mas se combinassem seus esforços, poderiam resistir ao ataque de Yi Yun. No entanto, eles optaram por ignorar Shen Tushan. No final, os 3 não foram considerados amigos. Já que Shen Tushan matou vários gênios da seita do fogo Li, a relação entre eles era mais hostil do que de camaradagem. No entanto, eles não permitiram que Yi Yun matasse Shen Tushan. Ao mesmo tempo, quando eles se esquivaram, eles liberaram seu Yuan Qi e atacaram Yi Yun. Desistir de Shen Tushan e usar a oportunidade para matar Yi Yun foi a melhor escolha. Se eles pudessem matar Yi Yun, eles poderiam compensar as perdas que sofreram hoje e também eliminar o perigo futuro. 2 deles atacaram ao mesmo tempo. Um deles usou suas leis do consumidor e formou um poderoso vórtice para capturar Yi Yun. O outro estava coberto de fogo, parecia um meteoro em chamas apontado para Yi Yun. Yi Yun franziu a testa. Seu ataque surpresa a Shen Tushan foi como um trovão repentino que não deu tempo para ninguém fechar os ouvidos. Ele estava confiante de que poderia ferir gravemente Shen Tushan com um golpe e até mesmo tirar sua vida. No entanto, em uma fração de segundo, os anciões da seita do fogo Li conseguiram reagir em tempo e fazer a escolha certa. Se seu sabre continuar a atacar, ignorando todo o resto, ele certamente ferirá gravemente Shen Tushan, mas sua própria vida estará em jogo. Com 2 guerreiros do nível descoberta Yuan unindo forças, Yi Yun achou difícil evitar completamente os ferimentos, pois não conseguia revelar muitas de suas cartas ocultas. E naquele momento, seu ataque já havia sido enviado e todo o seu Yuan Qi havia se condensado no próprio sabre. Então, parar o ataque foi mais fácil dizer do que fazer. Os anciões da seita do fogo lhe escolheram uma estratégia excelente. Em uma divisão segundo, Nd Yun ergueu as mãos e o sabre tremeu, uma enorme quantidade de Yuan Qi do céu e da terra assobiando das mãos de Yi Yun. Quanto ao corpo de Yi Yun, ele usou o recuo do lançamento do sabre e rapidamente recuou. Ele usou sua técnica de movimento, o sol do corvo dourado, e em uma velocidade incrível, ele se moveu de forma imprevisível. Ele se livrou resolutamente da lei do consumidor do ancião da seita do fogo de Li. Peng! Yuan Qi explodiu e foi jogado por Yi Yun como uma katana, rompendo o escudo de energia de Shen Tushan. A lâmina do sabre perfurou e trouxe consigo um impulso indomável que não pôde ser resistido. Shen Tushan rugiu e reuniu toda a sua energia, esperando bloquear o golpe de Yi Yun. No entanto, a diferença de energia também foi muito. Houve um som claro que parecia vidro se quebrando. A barreira protetora de Yuan Qi Shen Tushan foi perfurada pelo sabre de Yi Yun no lado direito de seu corpo e atingiu um pulmão. Com uma grande explosão de Yuan Qi, toda a sua direita ombro explodiu. Sua omoplata foi quebrada e seu braço quase caiu. Ele soltou um grito lamentável e caiu pesadamente no chão. Seu rosto estava pálido como um lençol. E naquele momento, Yi Yun foi recebido com um ataque combinado dos 2 anciões da seita do fogo Li. Com o apoio da técnica de movimento do sol do corvo dourado, ele conseguiu escapar da maior parte da força de ataque. Bum! A energia explodiu, mas não penetrou na proteção de Yuan Qi Yi Yun. Quanto ao seu corpo, ele pegou emprestado um poderoso recuo e voou alto para o céu como uma pipa. Seu Yuan Qi e sangue se transformaram em um pequeno caos, ele sofreu pequenos ferimentos internos. No entanto, ele não parou,
Ele usou o ímpeto para subir mais alto e disparou direto para o céu. Com a técnica de movimento do sol do corvo dourado em potência máxima, Yun parecia uma águia com asas voando alto para o céu. Em seguida, ele desapareceu nas nuvens. Tá gostando dos nossos vídeos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tem alguma sugestão? Deixe nos comentários.